Marcone Tafari, bem-vindo. Salve, salve. Cara, você tá com 23 anos, já tem quase 15 anos de carreira. Eu queria que você explicasse como é ser tão jovem com a carreira tão grande como essa. Eu iniciei muito cedo porque eu sempre tive muita influência musical e artística no Pelourinho. Eu sou nascido e criado no Pelourinho, para quem não sabe, então sempre tive muita influência direto até no prédio mesmo que eu fui nascido e criado. Prédio número 48, na Rua do Paço. Tinha 5 grupos entre grupos artísticos, musicais e artistas plásticos e tudo mais. Então, no prédio que eu fui nascido e criado, tinha a banda de meu pai, que é a banda de reggae, Gil Félix, Léo Basico. Fora isso, tinha artista plástico como Sol Bahia, Griotti, cantor também de reggae, Ciro Lima. E tendo todas essas influências, fora com o que a gente já vê no Pelourinho diariamente, que é o Olodum, a banda de Dá, eu sempre fui muito sobrecarregado musicalmente e sempre curti muito isso. E meu contato inicial com a música, na real, foi tocando percussão, tocando Nyambing, que eu venho da filosofia Rastafari, através do meu pai, né? E depois disso daí que eu descobri o Nyambing, que eu fui evoluindo, também toquei bateria, e depois que eu vim cantar com 9 anos de idade, que eu escrevi minha primeira música, chamada Realidade do Gueto, cantei 20 de novembro de 2007 na Caminhada da Consciência Negra, e a partir daí a gente veio fazendo uma caminhada bem legal. Ótimo. O que sua família pensa dessa carreira? Sua mãe, seu pai, seu irmão? O que eles pensam dessa carreira? Eles apoiam? Bastante. Desde sempre? Desde sempre. Desde o início eu tive apoio da minha família, que é algo que eu sei que é essencial, é crucial. A família estar junto, estar trabalhando numa mesma sintonia, né? Quando tem mais de uma pessoa trabalhando de acordo com um único propósito, as coisas tendem a acontecer de uma forma muito melhor, que foi o que aconteceu quando a gente iniciou cantando. Tinha muitas pessoas que a gente admirava e tudo mais, e aí quando eu comecei a cantar mesmo, não tive o apoio dessas pessoas, né? Algumas pessoas chegou, deu força assim, mas outras pessoas já se fecharam assim do cenário do hip hop. Mas depois disso daí, a gente conseguiu se juntar à família mesmo e falar, não, minha mãe já trabalha na produção, então não, a família vai se fechar aqui, se fortalecer e fazer as coisas acontecerem. Meu irmão é meu DJ, meu pai super me instrui, que ele já tem uma carreira de 30 anos, então a família super apoia desde o início e hoje também. 30 anos em quê? 30 anos que meu pai já canta reggae. Ótimo. Exato. Falando no DJ Akane, você menciona ele na música Deus, que você fala que eu planejo ser como o DJ Akane e ele planeja ser como eu. Explica um pouco disso. Meu irmão é meio óbvia a frase, mas é interessante. Meu irmão, ele é uma grande referência pra mim, sempre foi uma grande referência pra mim e para além disso ele é um grande amigo meu. Eu tenho essa oportunidade de ter um grande irmão, de ter um grande amigo e de ter um grande companheiro de trabalho, tudo isso incluso numa pessoa só, sabe? E isso é muito massa porque não fica nada robotizado, a gente está conversando, do nada a gente está trabalhando, então a gente está fazendo o move mesmo, a gente está fazendo as coisas acontecerem a todo momento. É muito bom ter uma pessoa que se admira assim por perto. Você ainda se vê naquela pessoa que fez a música quando você tinha 9 anos? Que você fez a sua primeira música foi Realidade do Gueto, o nome da música. Você ainda se vê naquela pessoa? Sim, observando o mundo com outra perspectiva, numa outra condição, muito mais forte do que antes, muito mais seguro do que antes, mas ainda me vejo na mesma condição porque a gente sabe que todas essas covardias do mundo continuam acontecendo. A gente sabe que o extermínio da juventude negra é algo real, é algo que a gente vem combatendo através das músicas, através de ações também. A gente tem projetos que é para além da música, né? A gente acredita que o que faz acontecer mesmo é a movimentação real. A gente tem a Associação Cultural Hip Hop Nova Saga, onde a gente sempre faz doações seja de camisa, seja de alimento. A gente também oferece cursos profissionalizantes para as pessoas, para alguns jovens do Pelourinho. Então a gente acredita de fato que ações efetivas podem mudar, mas a gente ainda se encontra, infelizmente, nessa condição vulnerável que infelizmente a gente encontra no nosso dia a dia enquanto juventude negra. Ótimo. As pessoas sempre elogiam nos comentários, sempre falam do seu estilo, a forma que você usa autotune, porque muitas vezes tem gente que não gosta desse estilo. Sim. Ainda mais quem tem mais idade e ouve rap antigo. Por que você acha que as pessoas elogiam tanto a forma que você, Akane, escolhem usar? Como você encontrou essa forma de usar diferente do autotune que agrada tanto as pessoas? E eu consegui fazer a engenharia reversa, né, pelo fato também de eu já ter contato desde muito cedo com o autotune.
né? Sempre tive essa cultura presente na minha vida, sempre teve autotune tanto no ragaton, no ragamuffin, já havia autotune no crunk antes do rap vir, antes do trap vir, e tipo, pude ouvindo e assimilando e te entendendo e testando, né? Eu tive muito tempo para testar pelo fato de ter iniciado antes da galera, né? Tipo, 2009 eu já estava usando autotune em shows, com equipamentos que a gente vinha, o equipamento que a gente usava para gravar no estúdio, a gente levava pro show, um equipamento enorme para poder fazer e tipo, às vezes travava e tudo mais, porque era algo improvisado, mas tipo, esse processo de teste fez a gente se aperfeiçoar bastante. E esse entendimento é legal também, né? Muitas das vezes as pessoas querem separar o rap da musicalidade que se tem, né? Então, fazer de qualquer forma pode dar errado. Então, quando você entende que o rap é uma música que, se você pegar aqui e fazer a junção da melodia com o entendimento do produtor, que geralmente também é diretor musical, faz esse casamento legal e sai o autotune perfeitamente. E falando nisso, você foi o primeiro trapper do Brasil? Um dos primeiros trappers do Brasil, porque foi justamente nesse período daí que algumas pessoas faziam algumas movimentações, né? Foram as movimentações iniciais do trap no Brasil, foi por volta de 2008, 2009, foi quando a gente começou. O rap de Brasília também é muito ativo no trap, começou, até acho que antes disso tinha já, né? Então eu sou um dos pioneiros, justamente. É comum que as pessoas desgostem um pouco de certos erros que o trap comete, mas as pessoas jovens de cantar coisas que eles não vivem, inventar coisas, falar dinheiro que não tem. Tem uma música muito interessante sua que é Eu Que Assumo, que você diz: talvez não esteja tão rico quanto eu imagino, que você fala que talvez você está gastando dinheiro que você não tem. Por que você escolhe fazer o contrário, falar de um dinheiro pouco, falar que você não é rico quando outros trappers estão mentindo dizendo que são ricos? Por que você escolhe ser real? Porque eu acredito que trabalhar a realidade é a melhor coisa que nós fazemos. Eu cresci ouvindo muitos artistas que me influenciaram e que me influenciam até hoje. Muitas músicas me educaram. E eu acho que é mais do que necessário e importante. Numa cultura onde está sendo falado muito sobre dinheiro, a gente fala sobre o dinheiro corretamente, não como um ponto final, e sim como uma ferramenta que vai instruir a gente a fazer algo que a gente quer. O dinheiro é nada mais, nada menos que um potencializador daquilo que nós somos. Se nós temos uma essência ruim, vamos ser ruins em excesso quando temos em excesso. Então, se somos bons na essência, vamos ser bons também. Por isso que eu faço questão de ensinar educação financeira através da letra, ensinar a realidade financeira mesmo, né? A gente entender que, né, porque a gente ganhou 10 mil, em que seja, né? Pode ser até um valor assim que aparenta ser exorbitante, mas não é, né? Quando a gente vai fazer um entendimento real. Eu acredito que tem uma cultura que, de fato, apresenta o dinheiro de uma forma errônea, e eu quero poder corrigir isso da melhor forma que eu puder contribuir, tanto na minha música quanto nas minhas ações. Isso foi no primeiro álbum. No segundo, em Vida Fajuta, você falou, eu não sei se isso é uma mensagem para todo mundo ou se é só pro trap que você fala: hoje temos tudo e não somos nada, sem valores nenhum, mas converte os caras. Isso pra quem é? Isso daí eu faço, eu gosto de fazer muita autocrítica, autoanálise, eu observo muito, me observo enquanto pessoa, eu observo pessoas ao redor. Por um determinado tempo na minha vida, tendo muito e sendo exposto a todas essas questões, eu comecei a cantar muito novo. Sendo exposto a tudo isso, eu tive acesso a muitas coisas, de perceber que o quão vazio, o meio que eu estava me metendo, do quão vazio era, sabe? E por um momento eu me perdi, sim, reconheço isso, mas eu pude reconhecer esse erro e voltar atrás, e voltar à minha essência do ser natural que eu sou. Entendeu? E eu acho que é isso que todas as pessoas devem fazer, porque quando a gente se conecta conosco mesmo, a gente consegue ativar a nossa grandeza, sabe? E muitas das vezes a gente quer buscar uma expansão achando que está fora e na verdade está tudo dentro, né? As coisas que a gente vê fora é só um reflexo do que está dentro. Eu enxergo muito dessa forma, né? E eu tive esse momento de me distanciar de mim mesmo e agora voltar para mim mesmo. Foi uma autocrítica no momento que eu estava usando bastante cara assim, por algo subconsciente que eu não tinha identificado, mas depois eu identifiquei, corrigi, quis colocar na letra para ser a chave para a porta de outras pessoas, né? Para que outras pessoas possam entender e não passar por isso. E você agora está preparando o terceiro álbum. Exato. Tafarilogo parte 3? Exatamente. O que vai ter de novo que a gente ainda não ouviu, assim? O que você vai trazer que não teve no parte 1 nem no parte 2, algo diferente? Essa é uma pergunta muito boa, porque Tafarilogo é uma trilogia. Eu gosto muito de escrever projetos completos que passem uma mensagem conjunta, né? Eu consigo enxergar a música, eu enxergo a música de forma eterna.
E eu pensei em fazer esse projeto de uma forma tipo, não, o início vai ser a representação de uma pessoa totalmente descontrolada das suas emoções, totalmente descontrolada do seu eu, fora do seu eixo. A parte 2 vai ser essa pessoa conhecendo novas possibilidades, e a parte 3 é justamente essa autocura, quando a pessoa consegue se enxergar transparentemente da forma que ela é mesmo. E tá vindo da forma correta, né? Foi algo muito que aconteceu comigo, eu gosto muito de falar das coisas que acontecem comigo mesmo. E isso é algo que vai ser muito interessante. Tem sido um processo de escrita bem interessante. Eu já escrevi algumas músicas, faltam só alguns complementos, mas vai ser um trabalho bem interessante que vai conter trabalhos além do trap também, vai ter umas misturas legais. Ótimo. Semana passada eu estava entrevistando o Lucas Quintei e ele falou que você era o melhor trapper do Brasil. E eu estava vendo que você tem 2 músicas com Rafa Moreira. Sim. Mais de 1 milhão de visitas no YouTube e tudo. E eu também vi ele comentando que você é o melhor. Como você lida com esses elogios? Uma pessoa como Rafa Moreira, que muita gente tem como referência, que é o melhor trapper, ou o primeiro, ou um dos primeiros. Como você lida com que ele, Rafa Moreira, diga que você é o melhor? Sim, eu fico muito feliz, velho. Fico muito feliz com todo o reconhecimento. De verdade mesmo, Rafa Moreira, que é meu irmão, para além da música, a gente se conhece há alguns anos. Eu fico muito feliz porque a gente faz um trabalho real e tem um processo que eu acredito que é assim, né? A música, quando ela conecta com as pessoas, quando faz sentido para as pessoas tendem a elogiar da melhor forma. Eu não gosto de trazer esse critério de melhor e etc, porque cria uma certa disputa que eu acho desnecessária. Eu acho que cada música vai conectar com as pessoas certas que tem que conectar, e às vezes uma música faz super sentido para mim, outra para não, né? Mas eu fico muito feliz que minhas músicas fazem sentido para as pessoas que eu admiro, para as pessoas que andam comigo, para as pessoas que estão perto de mim, porque minha música se trata disso, se trata sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso lifestyle. Então, está cantando a nossa vivência, de onde viemos e para onde vamos. Então, é como um mantra. Poder escutar isso da forma correta, escutando da forma correta vai saber se guiar, porque eu gosto muito de colocar assuntos sérios dentro do trap, porque eu acredito que é a forma de direcionamento, né? E como é a música que está sendo mais escutada, eu acho que é o momento que a gente deve olhar com atenção. Acredito que por isso que ele enxerga dessa forma, né? Que na música eu não gosto de passar besteira essas questões, e por isso ele enxerga dessa forma. Eu agradeço demais. What's up, you're my big bro! Como você conheceu o Rafa Moreira? Rafa Moreira, na verdade, eu conheci ele em 2012, ele falava comigo nas redes sociais, eu já cantava, ele não. E ele puxava meu som, então ele já falava comigo, eu respondia, e tudo mais. E eu comecei a observar mais o trabalho dele quando eu vi ele lançando e fazendo já algumas atitudes polêmicas e tudo mais pra época. Eu falei, pô, esse rapaz é interessante, velho, eu vou seguir ele, vou dar um favorito pra prestar mais atenção nas coisas, a gente já se seguia. Aí eu fui prestando mais atenção, a gente foi entrando mais em contato, ele realmente sempre curtiu meu trabalho assim. E depois ele estourou. Quando ele estourou o trabalho, eu sempre tive o trampo de trazer artistas pra aqui. Inclusive a primeira vez que Emicida veio pra aqui pra Salvador foi a gente que auxiliou. Carol Conká, Flora Matos, DJ Patti de Jesus, entre outros artistas. Né? Então a gente trouxe a Rafa Moreira pra cá, onde a gente gravou a primeira música, Aeroportos, e depois eu fui pra lá, pra São Paulo, nesse esquema de se ajudar e se fortalecer. Ele gravou um clipe com a música comigo, que foi a que bateu 1 milhão de visualizações, então é uma relação que é para além da música mesmo. Tem alguma história marcante que você lembra com ele? Tem algumas. Tem algumas. Alguma que possa contar, obviamente. Tem, Rafa é meu irmão, Tem algumas, velho, tipo... Ele é meu irmão mesmo, eu conheço ele de verdade. Tipo, muitas das vezes as pessoas acreditam nesse personagem e tudo mais. Eu sei o ser humano incrível que ele é. Ele e Tayara, a família dele toda. Ele é um pai de família incrível, sabe? Então eu posso falar que eu tive momentos incríveis dentro e fora do palco com ele, de verdade mesmo. Da última vez que ele veio na Bahia mesmo, foi uma energia muito massa. Ótimo. Ótimo. E como é se relacionar com a cena de São Paulo pra você? Como ele, no caso. Você acha, por exemplo, que... Como você se sente pela forma que a cena de São Paulo enxerga a Bahia? Qual é a sua experiência com isso? Sim. A minha relação com São Paulo sempre foi tranquila, porque eu sempre fui para São Paulo desde muito novo, pelo fato de acompanhar meus pais na correria do dia a dia. Meus pais não deixavam a gente com ninguém, a gente ia quando meu pai fazer show, então eu pude acompanhar o cenário de São Paulo antes de cantar mesmo. Eu pude acompanhar o cenário de reggae de São Paulo antes de observar o cenário do rap. E eu observo como as coisas se repetem sempre, né? Tipo, obviamente vão ter, não só São Paulo como todos os outros estados, vão ter pessoas que vão te abraçar, que vão estar contigo, vão ter outras pessoas que vão achar mais diferente e vai querer ter distância, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que só fica no lugar onde eu sou celebrado
e não ligo de fato para qualquer energia densa ou negativa que esteja do lado de lá, eu só elimino. Então, com relação à galera de São Paulo, eu tenho relações muito boas com pessoas incríveis de lá, sabe? E todos os outros estados, então, tipo, tem relações abertas com todo mundo, desde que trata com realidade e com respeito, sabe? Falando nisso, historicamente é comum que artistas baianos vão viver em São Paulo para alcançar mais popularidade ou fama. O que você acha disso? Você faria isso, por exemplo? Você se vê nisso? Eu sempre recebi muitas propostas, muitas propostas de morar em São Paulo, ou Rio de Janeiro, outro estado assim. Mas eu não tenho interesse, nunca tive um interesse claro assim de ir, não porque tipo, não quero ir porque por algum tipo de objeção externa, sabe? Porque eu jamais me privaria de ir para algum lugar por algum tipo de receio do que as outras pessoas vão pensar, sabe? E também não deixaria de não deixaria de ir e nem iria por isso, sabe? Acho que se fosse de ir para São Paulo seria no máximo para passar alguns tempos e voltar, porque eu gosto muito da energia da minha Bahia, eu gosto muito das conexões que eu tenho aqui, gosto muito de viajar, de conhecer todos os lugares, de passar tempo sim, mas morar, eu não consigo visualizar em outro lugar senão Pelourinho. Falando nisso, você mora no bairro, você nasceu e você mora no bairro mais histórico do Brasil. Exato. Como é ser de lá? Como é morar lá, ser de lá? Isso afeta o seu processo criativo, a sua pessoa? Diretamente, morar no Pelourinho é você ter contato com a arte diretamente, é você ter contato com literalmente tudo, falando enquanto morador do Pelourinho, tipo, a gente chegou lá na condição de invadir o prédio, a gente entrou, minha mãe no caso, antes de eu estar vivo, 30 anos atrás, e foi conquistando aos poucos, né, enfrentando diversas batalhas. Lá no Pelourinho a gente enfrenta a batalha de ser morador do Pelourinho, que é diferente de ser um visitante ou um turista. A gente tem noção do tratamento que temos enquanto moradores, que não é um dos melhores, e a gente vê essa segregação que tem sim, que sempre teve, essa campanha para tirar os moradores do Pelourinho, para trazer um novo Pelourinho onde traga mais dinheiro para certas pessoas, sabe? Minha mãe enfrentou muito isso, onde falavam que o prédio ia cair, para passar aí, quando as pessoas saíam, botam aquele monte de tijolo que todo mundo vê, sabe? Minha mãe saiu com meu irmão, que hoje é a Cane, sabe? Hoje em dia é enorme, minha mãe saiu com meu irmão de sutiã, já com cachorro, porque o pessoal falou que ia ter, viu que não ia cair, entrou de novo. E até hoje o prédio não caiu, era de fato só uma especulação imobiliária, de fato, né? E então a gente enfrenta isso diariamente, a gente enfrenta também agressões policiais, sejam verbais ou de outras formas, né? Porque o que acontece muito no Pelourinho não é passado nas televisões nem em outros lugares pelo fato do Pelourinho ser um bairro histórico. Então tem casos de mortes que acontecem lá e que no outro dia nem é noticiado, sabe? Já aconteceu o caso de uma pessoa ser baleada no meio do Pelourinho e de não ser noticiada e tipo... São essas questões que sempre acontecem e pelo fato de não passar na televisão termina criando já um outro monstro que é um contraponto, que é de tipo, não, as pessoas não veem na televisão essas agressões que acontecem conosco e já deduzem o Pelourinho como se fosse um bairro mais tranquilo, um bairro nobre, sendo que tem toda essa sujeira por debaixo do pano, né? Mas em contrapartida tem um lado muito positivo que é o lado artístico. E tem muito artista, até as pessoas que estão em situação de rua, quando você para conversar mesmo, é uma questão que a gente tem muito pelo fato de ter acesso a todo mundo, pessoa muito rica, pessoa pobre, pessoa... De todas as formas a gente tem acesso lá no Pelourinho e tem esse senso de comunidade, né? Quando você lida com essas pessoas, você vê que, tipo, que tem arte em tudo. O Pelourinho respira arte, respira energia, respira espiritualidade. E isso afeta diretamente na minha música, tanto que eu escrevo todos os dias praticamente, né? Acordo com sino às 6, 7 horas da manhã, assim, tipo, você já tá acordado. Mas depois, agora não que tá tendo pandemia, mas depois tem, tipo, ouço o Olodum tocando, lá em casa dá pra ouvir tudo. E essa energia musical e energia ativa. Pelourinho é isso. Como morador do Pelourinho, você gosta do filme Apaia? Gosto bastante. Trouxe algumas charges, trouxe alguns exageros positivos, né? Tem exagero sempre porque é filme, mas eu gostei bastante. Inclusive, quero mandar um grande abraço para Vinícius Nascimento, meu grande irmão, que fez parte dessa produção. É um dos meninos lá de, como é que fala? Cosme Damião, deu 2 meninos, não esqueci, mas enfim, um dos principais, exatamente. É um grande ator, um grande irmão, morador do Pelourinho, nascido e criado aí, mais um artista criado do Pelourinho, né, que foi conhecido dessa forma. Lá a gente tem muita oportunidade assim. A primeira vez que eu viajei para fora do Brasil foi dessa forma. A gente cantou numa praça, um produtor lá de Londres viu, olhou e falou, pô, que interessante, quero levar para Londres. A gente foi,
contratado, contamos lá em Londres. Ele fez a mesma coisa, ele estava brincando na escadaria onde a gente mora, a moça olhou para ele, uma diretora, e falou: pô, você tem interesse em fazer parte de um filme? E foi surgiu essa oportunidade. Isso é viver e morar no Pelourinho. É ter acesso a tudo, ter contato com tudo e saber equilibrar o certo e o errado para poder seguir sempre no caminho da retidão. A forma que esse filme retrata racismo e violência policial, você acha que foi apropriada? Sim, é algo que acontece recorrente no Pelourinho. É algo que acontece de forma recorrente no Pelourinho. Na música Paranauê você diz, por exemplo, tudo que vai e volta, tipo militares voltando e falando em Costa, de quem é esse carro, como é que você prova. Pra você que é da Bahia, que é a cidade acho que com a população negra maior do mundo, obviamente eliminando a África, como é viver racismo na cidade como Salvador? É constrangedor e triste, né, velho? Porque a gente entende que, tipo, infelizmente tem pessoas que não estão num processo de evolução muito avançado, né? Pessoas que se apegam a questões desnecessárias, sabe? E a gente vivencia isso diretamente, de forma mais bruta ou de forma mais tranquila, sabe? A gente, quanto artista, ainda consegue passar, se safar, entre aspas, um pouco disso. Né? Mas a gente vivencia ainda isso diariamente. As pessoas sabem que a gente canta, mas ainda assim, mesmo sabendo que a gente canta, ainda tem uma abordagem mais bruta, sabe? A gente está no carro e sempre ser abordado situações chaves que acontecem, mas que a gente sempre procura evitar e evitar até não botando muita energia nisso, porque a gente sabe que é algo recorrente do nosso dia a dia. Por que você falou que como músico não é tão forte? Você falou algo assim? Tem alguns policiais sabem que a gente canta, isso eu reconheço também. E os que sabem, muitos viram a gente crescer também lá no Pelourinho, tratam com respeito. Mas os que não conhecem, tratam de uma forma muito truculenta. Pra você, o que é ser baiano? Pra mim, ser baiano é ter axé, né? Como o grande Buguelo, meu irmãozinho, falou. Ter axé porque você vai fazer. É justamente isso, é você ter energia ativa. Energia de aplicar, de fazer as coisas acontecerem de forma mais positiva possível, com todo amor no coração e de forma real, né? E suas influências musicais mais fortes? Diretamente eu tenho Camafeu Tawara, meu pai. Eu ouço muito. Tem Russo Passapulso, Vandal, Ravi, Nova Era, Lucas Quintê, que veio aqui. Eu vou falar dos coletivos, né, para abranger todo mundo, que eu realmente ouço a vivência baiana. Tem o Gangue, Na Calada, Back to Back, tem Leaf. Tem muitos grupos que eu ouço aqui. Eu gosto de ouvir a vivência baiana porque é a que eu faço parte, eu me sinto identificado. E quais as músicas suas mais importantes para você? Suas favoritas? Minhas favoritas, eu gosto muito da minha primeira Realidade do Gueto, porque foi o meu primeiro ponto de vista escrito. Eu com 8 anos de idade escrevi de forma inocente, mas de forma incisiva, da forma que eu estava enxergando o mundo. E a minha segunda música favorita foi acho que foi a terceira ou segunda, que se chama Nunca Desista, quando eu estava passando por alguns processos também. Foi justamente esse processo que eu passei, de ver meus ídolos virando as costas para mim. E aí eu escrevi a música para poder servir como mantra e ouvir, entrar na minha energia e seguir. E foi o que aconteceu. Então essas são as músicas mais importantes para mim que eu escrevi. E seus lugares favoritos de Salvador? Pelourinho. Eliminando o Pelourinho porque você nasceu lá e vive lá. É óbvio. Lugares além do Pelourinho, além pode do ser Pelourinho. bairro, lugares específicos. Rapaz, eu vou citar alguns lugares, eu vou em muitos bairros de verdade mesmo, então eu gosto muito da Engomadeira, tem Rio Sena, tem Rio Vermelho, tem Barra. Eu realmente rodo Salvador toda, Paripe. Eu realmente rodo Salvador toda, todas as festas que tem possíveis. Eu tenho alguns conhecidos aqui e ali. A gente vai desde a suburbana, a Orla, ao Pelourinho, que é o centro. A gente faz todas essas conexões. Somos o ponto-chave de tudo isso. Algum lugar de Salvador que você odeia, não gosta? Rapaz, não. Eu só odeio os lugares que eu não fui pelo fato de não ter colocado minha presença lá. Sua comida baiana favorita? Eu gosto muito de... Caramba, eu gosto muito de abará, velho. Abará e acarajé, eu acho muito bom. Mais de abará ou acarajé? Abará melhor. Sério? Com certeza. Primeira pessoa que eu vejo que Com certeza. Eu sempre venho com acarajé, mas eu prefiro abará, for real. O que você aprendeu fazendo um show fora do Brasil? No show fora do Brasil, eu... Foram 3 países, não foi? Foram. Tunísia. Foi Tunísia, foi Londres e Suécia.
O que você aprendeu? Você aprendeu algo que você Em Londres eu tive muito contato com muitos artistas, né? Então eu tive uma experiência muito enriquecedora, porque eu conheci pessoas de outras áreas musicais, pessoas que estavam fazendo arte de outras formas que eu não tinha enxergado ainda, e todas as vezes que a gente tem contato com algo novo, a criatividade vai lá em cima, né, velho? Então em Londres eu aprendi essa múltipla forma de colocar arte, né? Na Suécia eu aprendi formas mais tranquilas de apresentar um show de forma mais de espetáculo. E na Tunísia eu senti muita energia. Na Tunísia eu tive a oportunidade de cantar com meu pai lá. A gente cantou com umas 15 mil pessoas, que meu pai já tinha cantado uma vez e reverberou muito bem, né? Lá eu consegui sentir que a música, independente do que a gente está falando, né? Independente, a gente tem a energia vibracional. Então se a gente está vibrando, falando coisas positivas, as pessoas sentem isso. Mesmo não cantando na língua delas, elas sentiram, vibraram na energia, cantaram junto quando eu fiz a interação em inglês. E vi que a música não precisa disso, a música não tem de fato barreiras. A música foi feita para unir a gente. Quando a gente usa ela da forma correta, a gente entende isso, que se trata mais sobre unidade do que separação. Você acha que ser filho de músico te fez uma melhor pessoa, uma pessoa mais feliz? Com certeza, com certeza. Minha mãe sempre costumou falar que a gente não nasceu num berço de ouro, mas a gente teve a oportunidade de nascer no berço da cultura. E isso enriqueceu a gente bastante para conseguir todas as outras coisas que a gente não tinha, sabe? Eu sempre tive ânsia, sempre tive desejo pelo conhecimento, desejo por aprender, aplicar e compartilhar. Isso daí, obviamente, eu tenho consciência que me deixa numa posição mais favorável, até mesmo na condição de morador de periferia, de morador do Pelourinho, sabe? E tanto é que me deixa na posição de hoje em dia, com 23 anos de idade, já estar gerando emprego, com 23 anos de idade já ter viajado o mundo, ter criado o primeiro bloco de carnaval, ter sido dos pioneiros do trap, de poder falar isso de forma sem nenhum tipo de receio, porque não tem medo nenhum do auto-reconhecimento, que é algo que a gente deve falar, porque foi implantado no nosso povo, a falta do reconhecimento, as pessoas não falam o que fizeram por certo tipo de receio de retaliação, mas eu acho que é o contrário, a gente deve falar as coisas que nós fizemos para não ser perdido no tempo. Então, eu só tenho que agradecer, de fato, todo o aprendizado que meus pais deram e compartilhar, porque eu acho que nada pode ser centralizado em nenhuma pessoa só, a gente tem que compartilhar tudo que a gente tem da melhor forma. E não te incomoda, assim, que a Bahia seja ignorada e que agora tem tanto espaço para mais rappers brancos, por exemplo? Isso não te faz, assim... Porque a Bahia sempre é o estado mais artístico, mas ao mesmo tempo é o que mais é ignorado. Como você se sente com isso? Eu observo essa situação como inevitável. Eu observo muito os movimentos de outros estilos musicais. Isso foi algo que aconteceu com o rock, foi algo que aconteceu com o jazz, que eu ouço bastante também. Quando a gente busca na nascente das coisas, a gente vê quando a música começa preta, depois justamente por essa falta de afirmação, as pessoas se perdem na história. Quem fez, não sei quem fez, e aí depois vem novos personagens. Por isso que eu bato muito nessa tecla de nós precisamos reafirmar nossa história, porque foi algo real. Quando nós passamos por esse processo de escravidão, fizeram questão de apagar a nossa história para a gente não ter nenhum tipo de base com nossas raízes e não saber para onde vamos, de quem viemos e para onde vamos, né? Então eu vou lutar sempre por isso, e quando eu falo lutar por isso não é para falar do que eu fiz, é para falar do que fizeram para chegar aonde eu estou chegando, os grupos que vieram antes de mim. Em Salvador tem grupo de rap de 30 anos e as pessoas não falam disso, não falam de Leões do Rap, não falam de Ócaris, sabe, de todos esses grupos, Epidemia Clã, pessoas que quando eu tinha 6 anos de idade eu ficava com o olho brilhando, eles fazendo freestyle, olhando de forma super ansiosa, né? Então eu acho que ao mesmo tempo que tem essa questão que é inevitável, sabe, eu também não acho que deve não vai, acabou, porque se trata de liberdade, né? Mas desde que as pessoas tenham consciência de saber que em qual lugar, em qual espaço está, do que deve ser falado, entender qual é o princípio da nascente, qual é a nascente do hip hop, né? Que é ritmo e poesia, que tem todo além da música cantada, tem a mensagem, né? E eu acho que a gente não pode se desprender disso daí nunca, porque a essência é a base. Eu também, inclusive, tive a oportunidade de conhecer a África Bambaataa quando ele veio aqui na Bahia. Não saí da Bahia para conhecer a África Bambaataa, um dos pioneiros, se não o, né, inclusive, que organizou mesmo o movimento hip hop, né? Então ele e outras pessoas também, que não foi sozinho, obviamente. Então poder conhecê-lo pessoalmente na Bahia, no Pelourinho, de forma gratuita, foi algo também muito impactante, sabe? Então, fazendo toda essa volta, eu respondo que eu não vejo problema, acho que as pessoas devem fazer desde que seja de coração,
sabe? Mas a gente deve se lembrar sempre da nascente. A gente sabe que o hip hop é preto, mas as pessoas podem se chegar também, não tem estresse, desde que esteja de acordo com o propósito, né? Música é liberdade, não devemos privar nunca. Essa é a mensagem. Mas agora tem muito rapper branco popular, você acha que eles têm que ter cuidado em certa atitude, em como chegar, o que falar, por exemplo? Eu, na verdade, não me ligo nisso. Eu, ao invés de centrar energias no que eles devem falar, eu foco na energia no que os nossos devem fazer, sabe? Eu sou muito de não prestar atenção no que os outros estão fazendo, de não me incomodar e ir lá, eu nem dou palpite, eu só falo, velho, faz o que seu coração tá mandando, foca aqui na minha galera. Então, ao invés de eu falar, tipo, não, vocês não devem falar isso, eu falo, ó, vocês, dos meus, devem se organizar de tal e tal forma, olha aqui como a gente está trabalhando. Eu prefiro me tornar o exemplo do que os meus devem fazer, do que ficar... Mas você gravou a música Vida Real, com o Vandal, com o Lucas Quintê, com o Ravi, com o Baco. Como foi produzir uma música com feats tão poderoso, tão pesado, Como foi essa experiência? O vídeo é ótimo, a música é ótima. Foi uma experiência muito boa, né? Ao convite de Correria. Correria convidou todas as pessoas, foi ele que fez essa reunião. Baco tinha acabado de lançar a música Suicídio, né? A gente já fazia todas essas movimentações aqui na cidade já forte, Vandal, eu, Ravi, Lucas Quintê e Correria também, é um baiano lá em São Paulo. Foi uma experiência muito boa e eu acho que foi super necessária a gente fazer essa junção e ter lançado dessa forma, né? Chegou em várias pessoas, né? Alcançou diversas pessoas e a gente passou a mensagem que tinha que passar. Essa foi a resposta, um exemplo. Essa é uma resposta direta a todo esse cenário que estava acontecendo. É a gente fazer o chamado para a vida real, sabe? Quanto mais superficial fica, mais pessoas aleatórias vêm. Mas quando a gente faz o chamado por real, as pessoas voltam ao eixo e falam, não, a essência é essa daqui, né? Esse é o princípio, não vamos esquecer. Maconha Tafari, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer enorme ter você aqui. Eu que agradeço. Você quer falar alguma mensagem final para terminar a entrevista? Algo que a gente não tenha falado? Eu quero primeiro agradecer a vocês de fato, porque para mim é sempre bom poder trocar ideia, principalmente porque vocês fizeram um trabalho especial bastante aí nas perguntas. Eu odeio quando eu faço entrevista que a pergunta não tem nada com nada, né? Vocês fizeram show de bola. E tipo, é sobre isso mesmo, é sobre essa movimentação, vocês entenderem que o movimento hip hop é para além de uma pessoa cantando, é o DJ que está se movimentando, é o grafiteiro, são as pessoas que estão disseminando essa mensagem através de uma filmagem, através de uma entrevista para você conhecer melhor o artista. É entender que o hip hop é um movimento ativo e não somente música. Então vamos ficar de acordo com o propósito, agir de acordo com o que o seu coração está mandando, sem se preocupar com o que os outros estão pensando e viver verdadeiramente. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, Maconé. É ótimo estar com você. Tomara que essa entrevista seja histórica, porque... Que assim seja. Já tá sendo que eu tô feliz de estar aqui com vocês. Pra mim já foi. Valeu. Massa demais, velho. Gosto demais. Quando eu vi as perguntas eu fiquei felizão, velho. A maioria das entrevistas que a gente fazia, o pessoal pergunta tipo assuntos aleatórios de hip hop, assim. Pesquisa das músicas. Quando eu vi pergunta da música e tudo, eu falei, nossa. Né? Massa, tem que fazer isso. Valeu, Maconé.